Nenhuma oração feita com fé é em vão. Joelhos se dobram, Deus estende a sua mão. Olá, amados irmãos, amadas irmãs, um abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham. Abraço especial para a Maísa e o Cimei, meus amigos de muito tempo. E eu sei que tem outros amigos meus que estão acompanhando esses 10 dias de oração e jejum. Estamos no segundo dia, é o nosso segundo encontro. E hoje o tema é fidelidade aprovada. O que é que Deus aprova, não? E o texto é Apocalipse 2:10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Deus espera que sejamos fiéis até o fim. Esse fiel até a morte, ele tem um duplo significado. Ambos são muito especiais. Um deles é que devemos ser fiéis mesmo em face da morte. E o outro deles é que nós devemos ser fiéis o tempo todo, até a hora da morte. Quer dizer, a vida toda. A fidelidade é algo que tem a bênção de Deus. Nós somos fiéis porque Deus é fiel. Não é por nossa conta, pelo nosso esforço, mas é pela operação do Deus Espírito Santo na nossa vida. É Ele quem nos faz sermos fiéis e leais a Deus até o final, até o fim. Eu gosto muito de pensar nas pessoas que foram abençoadas por causa da sua fidelidade. Olha, por exemplo, o caso de Jó. Jó foi fiel em todas as coisas o tempo todo. O próprio Deus falou que ele era um homem reto, íntegro, que temia a Deus e se desviava do mal. Mesmo sofrendo, ele não perdeu a sua fé. Ele disse: o meu Redentor vive, por fim se levantará sobre a terra, e os meus olhos o verão. Veja que coisa linda. Abraão foi um homem fiel, por isso ele é tido como o pai da fé. Agora, como é que nós podemos desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a nossa fidelidade? Gente, nós precisamos aprender a sermos fiéis nas pequenas coisas. Porque quem é fiel no pouco, disse o Senhor, é fiel também no muito. E outra coisa, quando Jesus regressar, ele vai dizer assim: foste fiel no pouco, que é essa vida curta aqui. E sobre o muito, que é a vida eterna, Deus diz assim: eu te colocarei, entra para o gozo do teu Senhor. Eu quero ilustrar este texto, este verso, com um acontecimento que ocorreu na minha família, que me ensinou o que é ser fiel, o que é fidelidade aprovada por Deus. Eu sou de uma família muito simples, muito pobre, muito humilde. Meu pai era um lavrador, não era o dono da fazenda, ele era empregado. Houve tempo em que não tínhamos dinheiro para comprar sapatão, para trabalhar na roça, e eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade. Graças a Deus, depois aos 16, eu comecei um outro tipo de vida. Inclusive, eu comecei a pregar com 16 anos, mas eu me lembro que o meu pai plantou uma roça de arroz bem grande na fazenda Palmeira, nas cercanias de Monte Azul Paulista, que é a minha cidade natal. E naquele tempo estavam começando a construir a igreja na cidade de Monte Azul. E mesmo morando na fazenda, o meu pai se comprometeu a ajudar na construção da igreja. O pastor foi nos visitar. Meu pai tinha uma roça de arroz linda. E meu pai falou assim: olha, dando uma boa colheita, eu vou dar tantos sacos de arroz para a construção da igreja. E o pastor anotou aquilo num caderno, sabe? Então, com base na colheita, meu pai daria uma oferta. Só que na época de os grãos amadurecerem dentro dos cachos de arroz, não choveu. E não deu um cacho, não deu um grão sequer. Nós éramos simples, humildes, mas meu pai tinha 3 cabeças de vaca, que eram as vacas que davam leite para nós. Tínhamos umas galinhas, um cavalo, uma égua, um burro. Essas coisas que as pessoas que moram na fazenda têm, sabe? Sabe o que meu pai fez? Mesmo não tendo colhido um só grão de arroz, o meu pai vendeu uma de nossas vaquinhas para dar a oferta que tinha prometido para a igreja.
Lá em casa ninguém entendeu nada, porque ele havia prometido a oferta com base na colheita. Não houve colheita, não haveria oferta. É assim que funciona. Mas para o meu pai não era assim que funcionava. Meu pai era um homem fiel a Deus. Ele fez aquilo lá. No ano seguinte, eu me lembro, eu que fui levar a mochinha para o novo proprietário. Era uma vaca linda, sem chifres, amorosa, a gente até brincava com ela. Parecia um animal doméstico, sabe? E eu fui levar a vaquinha para o novo proprietário, o senhor Francisco Machadinho. E no ano seguinte meu pai plantou a mesma quantidade de arroz. Estava lindo, sabe? Aquele ano choveu. E olha, deu tanto arroz, mas tanto arroz, que meu pai teve que contratar uma colheitadeira para fazer a colheita. O senhor Inácio Centena, que era um fazendeiro grande, ele tinha comprado uma colheitadeira novinha. Eu não me lembro se era New Holland, a marca, ou se era John Deere, alguma coisa assim, mas era linda, novinha, bonita. E eu me lembro que aquele tratorzão enorme, aquela colheitadeira ia passando no meio do arroz e as sacas iam caindo assim, já costuradas atrás. E alguém vinha com um trator e uma carreta e iam colocando aquele mundo de sacos de arroz em cima da carreta, sabe? Todos vinham ver a roça de arroz do meu pai. Naquele ano, deu o equivalente, gente, a 3 vezes o que seria uma grande colheita. O que significa que deu para o ano anterior, que não tinha dado nada, deu para aquele ano em curso e deu também para o ano seguinte, 3 em 1. E todo mundo queria saber como é que ele tinha adubado aquele arroz, o que ele tinha feito para produzir daquela maneira sobrenatural. Bom, encurtando a história, meu pai comprou de volta a mochinha e eu fui buscá-la lá no seu Chico Machadinho. E me lembro como se fosse ontem, sabe? Quando eu a trouxe para a fazenda de novo, abri a porteira, eu a puxava por uma corda, tirei a corda do pescoço da mochinha, dei um tapa de costas de mão assim no traseiro dela. Ela deu uma troteadinha, uma corrida de uns 4, 5 passos e começou a pastar no pasto onde ela sempre pastou, sempre comeu. Eu me lembro daquilo com uma saudade incrível, sabe? A saudade é da mochinha, a nossa vaquinha preferida, mas a saudade também é do meu pai, que já descansa em Jesus, um homem fiel. A Bíblia diz que se nós formos fiéis, Deus abre as janelas do céu, meus irmãos. Lembram daquelas viúvas do tempo de Elias, de Eliseu? Elas tiveram seus filhos ressuscitados, porque elas foram fiéis e leais. Deus pode fazer maravilhas por nós, se formos fiéis e leais. E mesmo que as maravilhas não aconteçam nessa vida aqui, meus amados, elas acontecerão na eternidade, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu quero deixar um abraço muito carinhoso para vocês aqui. E ao mesmo tempo quero fazer um apelo para vocês, assim como eu faço para mim também. Vamos ser fiéis a Jesus. Compensa servir ao Senhor. Nesses 10 dias de oração e jejum, nesses 10 dias de oração e jejum, tire tempo com Jesus, passe tempo com Ele, seja fiel na sua comunhão, seja fiel também nos dízimos e nas ofertas, seja fiel no seu tempo que deve ser dedicado a Deus, seja fiel no seu corpo, seja fiel à sua família, seja fiel aos seus princípios, seja fiel a Deus. Deus abençoe você. Fique com Deus. Até mais.